E aí, Giovana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, nada de vitórias pro futebol paranaense, hein? Pois é, e a dupla Atletiba ficou no quase, né? É verdade. Boa noite pra você, prepare-se. O esporte está chegando. Confira as manchetes do programa de hoje. Atlético empata com o Corinthians em dia de público recorde na Arena. No Rio de Janeiro, Coritiba perde pro Flamengo, com gol no último minuto de jogo. O Tricolor decepciona na Vila, mas mesmo sem vencer a 3 jogos, segue no G4. E no estúdio, uma demonstração ao vivo de meninas que são campeãs na ginástica rítmica. Imperdível. E já com a gente, para falar sobre o jogaço de hoje contra o Corinthians, o diretor de futebol do Atlético Paranaense, Alfredo Ibiapina. Liga e se liga, porque o esporte está no ar. Estamos chegando. Alô, você que é fã do esporte e tá afim de ganhar um relógio da Blink Watch. Preste atenção. É só você participar do nosso quadro É Esporte na Rede, mandando um vídeo aqui pro programa, mostrando você praticando algum esporte ou então fazendo algum comentário, pergunta sobre futebol. Use a sua imaginação e mande seu vídeo para esporte@rtve.pr.gov.br. Se seu vídeo for escolhido e aparecer aqui no programa, você ganha um relógio irado da Blink Watch. Tá bem fácil de participar. Tá sim, dá para participar do programa também com perguntas, opiniões, comentários, sugestões e críticas aqui pelo nosso Twitter, @esporteparaná. Pode curtir também a nossa página lá no Facebook, procure por Esporte Paraná. O programa está no ar e está pronto para receber a sua participação. Vamos apresentar os nossos convidados. Nosso convidado de todo domingo. Boa noite, Silvinho. Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Giovana. Boa noite, Marcelo. Boa noite. O destaque vem naquela palavra que vocês já disseram no começo, o quase. É uma forma quase de lamento também, porque o Curitiba poderia ter sustentado o empate com o Flamengo e o Atlético vencido ao Corinthians. As circunstâncias do futebol que a gente entende, mas não compreende, muitas vezes levaram ao empate do Atlético e a derrota do Curitiba. Aqui também com a gente o diretor de futebol do Atlético Paranaense, Alfredo Ibiapina. Boa noite, Alfredo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem? Boa noite, prazer é nosso. Tudo bem? Tudo jóia. Poderia estar um pouquinho melhor, porque o Atlético, como disse o Silvinho, a Giovana ficou no quase, foi bem pertinho a vitória hoje contra o time do Corinthians, né? É verdade, foi um grande jogo, né? A gente jogou com o Corinthians, que vem sendo líder do campeonato até a última rodada, mas infelizmente a vitória não veio. Mas foi um grande jogo. Acho que o Atlético se teve bem. Infelizmente o gol não saiu, mas vamos para frente, tem mais jogos aí, né? O campeonato é muito longo. É isso aí, vamos contar a história dessa rodada do Campeonato Brasileiro, Então vamos lá, né? Vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai conferir os resultados, a classificação e também os próximos jogos da primeira divisão do Campeonato Nacional de Futebol. Vamos colocar nas telas aqui para a gente ir mostrando tudo o que aconteceu nessa rodada número 15 do Campeonato Brasileiro. A gente está com um pequeno delayzinho aqui, um retardo aqui para chegar. Agora sim. No sábado, Flamengo 1, Coritiba 0, Palmeiras e Grêmio não saíram do 0-0, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Figueirense por 2-1. Esse jogo provocou a demissão do técnico Dorival Júnior, que não é mais o treinador do Galo. Hoje, mais 7 jogos fecharam a rodada, vamos mudando a página aí para a gente mostrar os resultados desse domingo. A gente está com um problema lá nas telas, daqui a pouco a gente mostra então já todos os resultados, a classificação e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Silvinho, a gente sabe, teve muita coisa boa nesse final de semana, demissão de treinador, clássicos como o Clássico do Rio de Janeiro, com a vitória do Botafogo em cima do Vasco da Gama por 3-0, hein, Silvio? São rodadas que se sucedem com surpresas, né? Por exemplo, o Vasco, que fez uma grande partida contra o Santos na semana passada, foi irreconhecível contra o Botafogo hoje. O Atlético Mineiro, que vem se arrastando no campeonato, perdeu em casa hoje para o Figueirense, o Dorival Júnior não é mais o treinador. O Avaí estava dando um suador no São Paulo, dentro da Perdeu de virada também. Perdeu de virada. E estava fugindo, olha o que estava acontecendo com o Avaí. Estava indo para a 13ª colocação, saindo da zona do rebaixamento. Por isso esses pontos perdidos em casa são difíceis de recuperar depois. O Alfredo está aqui e sabe disso. O Atlético perdeu alguns pontos em casa que poderiam dar ao Atlético hoje uma posição mais confortável. A energia que se gasta para sair de uma zona de rebaixamento, num campeonato disputado como esse, é terrível. E os times que estão lá embaixo estão lutando. O América Mineiro hoje foi um time que surpreendeu. Meteu 3-0 no Fluminense. 3-0 no Fluminense. E ainda assim não saiu da lanterna. Está lá embaixo,
vizinho do Atlético, que é o vice-lanterna da competição. Mas isso mostra, né, Alfredo, o equilíbrio em todas as partes do campeonato. A gente vê uma alternância lá em cima, o Corinthians perdeu a liderança para o Flamengo, no meio da tabela também tem muita concorrência, e lá embaixo, né, as modificações, um time que está se recuperando como o Avaí acaba perdendo, um que estava muito mal, o América acaba vencendo, se recuperando. É o equilíbrio do campeonato mesmo demonstrado nesses números, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito igual, né? É um campeonato que é muito nivelado, são grandes equipes. E realmente, como o Silvio falou aqui, para sair da zona de rebaixamento não é fácil. Né? Mesmo o Atlético tendo agora entrado numa fase boa, o time tem encaixado, mas você vê, a gente vem com vitórias, 2 vitórias seguidas, e hoje ainda, se a gente tivesse ganho, também não teria saído ainda. Né? Então realmente é difícil, mas o nosso projeto realmente é terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Alfredo, você falou aí em time, em conjunto. Vai ser apresentado um novo reforço, um novo atacante no Atlético essa semana? Eu estou procurando esse novo atacante também, sabe? Renato tem me cobrado muito esse novo atacante, mas está muito difícil. Com a janela fechada, com essa restrição de 7 jogos dos times da Série A, né? E você fica muito reduzido. Na Série B você também tem muito poucas opções. Então a gente está tendo todo cuidado para não trazer qualquer um. A gente não quer simplesmente contratar para dizer que trouxe. Nós temos que trazer alguém que chegue e ajude esse grupo que está aí. Então nós estamos tendo um pouco de dificuldade, ou melhor dizendo, muita dificuldade. E eu espero essa semana aí que a gente consiga trazer alguém. Falar de matador, né? Que é o caso do Elmorro, que veio precedido, um investimento grandíssimo que o Atlético fez, manchetes aí repercutindo. Esse jogador, ele está sem ambiente ainda, os 2 gols contra o Botafogo não serviram para colocá-lo naquilo que ele pode fazer pelo Atlético, a bola não está chegando. Qual é a situação ambiental do uruguaio lá? Eu não sei se vocês estão lembrados, quando eu cheguei com o Elmorro aqui, eu fiz questão de frisar que o Elmorro não seria a nossa salvação. O Elmorro é um garoto de 20 anos de idade, que foi artilheiro dos 2 campeonatos uruguaios dos últimos anos, já jogou Libertadores, mas é um menino de 20 anos. E é um menino que está mudando de país, está saindo do berço dele, está chegando aqui sozinho e tem toda uma adaptação para ser feita. Né? Então, assim, ele está se adaptando, ele está jogando, está com dificuldade, porque o esquema de jogo que ele jogava lá é totalmente diferente daqui. Ele tem dificuldade até de entender o treinador, porque ele não fala nada de português. A gente tem procurado pedir para os outros gringos que nós temos do time para ajudá-lo. Então o Morro vai acontecer, eu não tenho dúvida de que é um grande atacante, mas precisa ter um pouquinho de paciência e não cobrar dele. Essa responsabilidade é muito grande. É um menino de 20 anos de idade. No primeiro dia que eu trouxe o Morro, eu fiz questão de frisar isso. Ele vai acontecer, mas não é a salvação do Atlético agora. Legal, a gente volta a falar do Atlético, inclusive com todos os detalhes do jogo de hoje, do empate contra o Corinthians. Agora sim, vamos mostrar aqui nas telas, então, os resultados, a classificação e também a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente viu os jogos de sábado, né, com a partida que acabou decretando a derrota do Atlético Mineiro para a equipe do Figueirense por 2-1, o empate entre Grêmio e Palmeiras 0-0 e a derrota do Curitiba para o Flamengo por 1-0. Hoje, Inter 3, Cruzeiro 2, Santos 1, Ceará 0, Atlético Paranaense e Corinthians 1-1, América 3, Fluminense 0, 4-0 para o Botafogo contra o Vasco da Gama, o Avaí perdeu em casa de virada para o São Paulo por 2-1, mesmo placar da vitória do Bahia contra o Atlético Goianiense lá em Salvador. A classificação tem o Flamengo como líder, venceu o Coritiba ontem, assumiu a liderança. Em segundo está o Corinthians com 32 pontos. Em terceiro, São Paulo com 31. Em quarto, o Vasco com 27. Em quinto, o Palmeiras também com 27. Na sexta colocação, o Botafogo com 25. Em sétimo, o Inter com 22. Mesma pontuação de Figueirense na oitava colocação. Na nona colocação, o Fluminense com 21 pontos. Na décima, Coritiba com 18 pontos. No 11º lugar, o Cruzeiro também com 18, Ceará com 18 e Bahia na 13ª colocação também com 18. Na 14ª posição, o Atlético Mineiro com 15, 15º Grêmio com 15, 16º Santos com 14, 17º Atlético Goianiense com 13, mesma pontuação de Avaí. Na 19ª colocação, Atlético Paranaense com 12 pontos e na lanterna, 20º, América Mineiro com apenas 11 pontos. A próxima rodada é primeiro a artilharia, o Ronaldinho Gaúcho é o artilheiro do campeonato com 9 gols, o Borges marcou hoje, já tem 8, e com 6 gols o Alessandro do América de Minas, o Montijo do Cruzeiro e o David do Flamengo, os artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol. A próxima rodada é somente no final de semana, porque no meio de semana tem Copa Sul-Americana. No sábado tem São Paulo e Atlético Paranaense lá em São Paulo, Atlético Goianiense e Santos, Cruzeiro e Avaí, Botafogo e América Mineiro. No domingo, Corinthians e Ceará, Vasco e Palmeiras, Figueirense e Flamengo, Coritiba e Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense, Bahia e Internacional.